Para quem estava na aula passada, foi levado esta folha embora, né? Onde contém 7 pautas. Cada pauta vai ser desenvolvida uma escala, né? Tanto de dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, né? E atrás no verso tem uma ajudinha. O primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, o quinto grau, o sexto grau, o sétimo grau, voltando de novo ao primeiro grau. Os intervalos entre primeiro e segundo é um tom, entre segundo e terceiro é um tom, entre terceiro e quarto é um semitom, entre quarto e quinto é um tom, entre quinto e sexto é um tom, entre sexto e sétimo é um tom, entre sétimo voltando ao primeiro é um semitom, certo? Então eu tenho uma dica para vocês, para que vocês construam. Aqui eu desenhei uma pauta, então a gente vai partir do Dó 3, certo? Então, vamos desenhar aqui a nossa escala do Dó 3. Vocês podem fazer simplesmente só uma bolinha, tá? Não precisa fazer figura musical por enquanto. Então vamos representar só com uma bolinha. Então a gente vai começar aqui pelo Dó 3. Aí vamos para o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, o Si, aí novamente o Dó, tá? Então nós sabemos que agora uma dica que eu dou para vocês, vamos supor, antes de vocês construir ela na pauta, nomeie ela. Então vamos nomear. Então vai ser Dó, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e novamente o Dó, certo? Então eu sei que o intervalo entre Dó e Ré é um tom, né? Um tom. Entre Ré e Mi também é um tom. Entre Mi e Fá eu tenho um meio tom, que é um semitom. Entre Fá e Sol eu tenho um tom, né? Entre Sol e Lá eu também tenho um tom. Entre Lá e Si eu tenho um tom também. Entre Si e Dó, aí volto a ter meio tom, tá? Então, tipo assim, a nossa escala de base é essa aqui. Essa é uma escala maior natural. Por que maior natural? Porque ela não tem nenhum acidente nas notas. As notas são naturais. Aí eu tenho que construir uma outra escala. Então eu vou ajudar vocês a construir a segunda escala, que é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Correto? Aí eu tenho que descobrir quais que são os intervalos. Então a gente tem aqui o primeiro intervalo do primeiro grau, né? O primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, o quinto grau,
o sexto grau, o sétimo grau e primeiro novamente, correto? Então, eu tenho que descobrir quais são os graus na minha escala. Então, vamos lá. O Ré é o primeiro grau, né? O Mi é o segundo grau. O Fá é o terceiro. O Sol, aqui, ele vai ser o quarto. O Lá, ele vai ser o quinto. O Si, ele vai ser o sexto. O Dó, ele vai ser o sétimo. E o Ré volta a ser o primeiro grau. Tá? Então, eu preciso aqui. O intervalo de Ré para mim, eu preciso de um tom. E qual que é o intervalo que eu tenho entre Ré e Mi? Um tom. Então, vou deixar como está. Porque eu já tenho um intervalo aqui entre Ré e Mi, e aqui eu preciso de um intervalo de um tom. Aí aqui agora, na escala de Ré, de segundo para o terceiro grau, eu preciso de um tom. Só que daí, entre Mi e Fá, na escala de Dó, eu tenho um semitom, eu tenho meio tom. E a gente sempre conversou nas aulas que todos os intervalos entre Mi e Fá e entre Si e Dó sempre será um semitom. Então aqui eu tenho um semitom e eu preciso de um tom. Então eu tenho que aumentar meio tom. E como que eu vou fazer esse aumentar meio tom? Então eu vou fazer esse aqui, ó. Vou aumentar aqui meio tom. Lembra que o sustenido eu aumentava a nota meio tom? Então eu vou usar o acidente do sustenido nesta nota de Fá para mim conseguir ter um intervalo entre Mi e Fá de um tom. Tranquilo até aí? Aí agora eu preciso do terceiro para o quarto grau, eu preciso de um semitom, meio tom. Fá sustenido para Sol, aí ela se tornou um semitom. Então, eu vou deixar como está. Só deixa eu trocar aqui a caneta. Vou deixar aqui como está. Fá sustenido, Sol, um semitom, deu certo na escala do jeito que eu precisava. De Sol para Lá, eu tenho um tom. E aqui eu vou precisar também de um tom. Então, deixo como está, né? De Lá para Si, eu tenho um tom. E aqui eu também preciso de um tom. Vou deixar também como está. De Si para Dó, eu tenho um intervalo de meio tom. Mas eu preciso de um tom aqui para mim fechar a minha escala, porque a minha escala está com um tom, tom, semitom, tom, tom, e eu preciso de mais um tom. Então, para mim ter aqui um tom, eu tenho que aumentar a nota de Dó mais meio tom. Aí vem novamente o acidente do sustenido. Aumento a nota de Dó para Dó sustenido. Aí eu vou conseguir aqui um tom. Aí aqui, para fechar a nossa escala, Dó sustenido para Ré, ela é um meio tom, correto? E aqui eu preciso também de um semitom, um meio tom. Então eu fechei a minha escala. Tom, tom, semitom, tom,
tom, tom, semitom. Tranquilo até aí, gente? Eu acho que através dessa ajuda que a gente demonstrou aqui, nessa construção, vai facilitar vocês a construírem as outras escalas maior, ao qual foi pedida entre Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a de Dó, vocês vão fazer como eu fiz aqui. Vocês só vão colocar, simbolizando através de uma bolinha, onde está cada nota dentro da pauta, tá? Então, esse é o exemplo que vocês vão ter que fazer. Só que eu aconselho a vocês fazerem no espaço que vocês têm aqui embaixo. O espaço que vocês têm aqui embaixo, vocês façam um rascunho com o nome das notas para vocês descobrirem qual que é os intervalos que vocês precisam ter e qual que é os intervalos que ela tem entre uma nota e outra. Então vocês lembram que sempre, 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 de Dó para Ré vai ser um intervalo de tom. De Ré para Mi vai ser um intervalo de tom. De Mi para Fá vai ser um intervalo de semitom. Independente qual a escala que vai ser um intervalo de semitom. Aí se a gente precisar ajustar, entendeu? Se a gente precisar ajustar para a gente conseguir os intervalos em uma outra escala, aí que entra os acidentes como entrou aqui na escala de Ré, tá? E então se a gente precisar de mais intervalo do que um semitom, a gente altera com o acidente, tá bom? Sempre com o intervalo de Fá para Sol vai ser um tom. Sempre o intervalo de Sol para Lá vai ser um tom. Sempre o intervalo de Lá para Si vai ser um tom. E os intervalos de Si para Dó sempre vai ser um semitom. Aí como a dica que eu disse antes, se precisar de um ajuste, aí que entra os acidentes aumentando o meio tom, aí a gente coloca o sustenido para a gente ajustar os intervalos que precisa de uma escala e outra. Beleza? Um grande abraço, eu espero ter ajudado a vocês. Aqueles que já conseguiram desenvolver suas escalas, maravilha. Mas aqueles que ainda estão com dificuldade, que não conseguiu ainda desenvolver, eu acho que com essa ajuda aqui vocês vão clarear um pouquinho mais a mente de vocês e facilitar um pouquinho mais o desenvolvimento. Um grande abraço para vocês e até quinta-feira. Até mais!